Olá, gatíssima ou gatíssimo! Como que terapeutas, independente da linha ou da formação, às vezes acabam invalidando filhos de narcisistas? Bom, aqui a gente vai falar a respeito de algumas falas muito frequentes que eu já ouvi de seguidores e de clientes, e eu gostaria de explicar por que essas falas por parte de alguns terapeutas, na verdade, não ajudam ninguém. Por mais que a gente pode pensar, ah não, mas nem tudo é narcisismo, a gente não pode ter uma atitude de não ouvir o paciente. E eu gostaria de pontuar exatamente de que forma que essa invalidação acaba acontecendo. Agora, antes de começar, o objetivo desse vídeo é explorar outras formas de enxergar isso e pontuar por que faz mal ter esse tipo de crença. Também eu quero falar que, enquanto terapeuta, eu cometi muitos erros, tá? Inclusive, já cometi até o erro de validar demais. Então, isso também é um erro, ok? E o ponto aqui não é falar que as pessoas são terríveis, falar que as pessoas são monstros. Não, o ponto aqui é a gente se tornar profissionais cada vez melhores e também para vocês, filhos de narcisistas que receberam essas falas, para vocês terem um outro olhar e sacar porque realmente é uma invalidação. Também queria falar que duas coisas. Primeiro, que se você tem interesse no workshop Entre no Seu Poder, que é um processo específico para filhos de narcisistas conseguirem se individuar, ou seja, ganhar independência psicológica dos pais, se reconectarem com a própria essência e serem adultos autônomos. Então, o carrinho do workshop abre no dia 30 de maio e a turma começa no dia 12 de junho. É importante você ficar de olho nessa data, porque potencialmente vai ser a última turma do workshop esse ano. Pelo menos nesse formato, onde você tem acesso a mim e onde eu pego todas as suas dúvidas e respondo tudinho. Eu trato de cada caso específico lá, mas no ambiente do grupo. Por quê? Porque no final do ano eu vou focar no que estão me pedindo há muitos anos, que é: eu vou abrir uma turma beta, ou uma turma teste, para desenvolver um processo de formação, não necessariamente formação, mas um processo de treinamento para profissionais que gostariam de se especializar em tratamento de filhos de narcisistas. Então, minha energia vai estar indo para isso no final do ano, então também fique de olho nisso aí, se vocês quiserem fazer parte dessa primeira turma beta. Normalmente é um pouco mais barato, normalmente você vai ter mais acesso a mim, eu vou estar bem intensa no grupo, porque eu quero saber quais são as dúvidas para que eu possa criar o melhor programa possível. Que mais? E eu também quero falar que a única forma da gente, terapeuta, conseguir ser bom no que a gente faz é continuar estudando. E tá certo que muitos terapeutas acabam cobrando valores extremamente baixos e aí não conseguem pagar um curso e acabam simplesmente parando de estudar depois do final da faculdade. E de fato tem todo um contexto aí que torna esse estudo um pouco mais difícil para muitas pessoas. E eu sei que nem todas as pessoas são autodidatas, né? Porque, por exemplo, no meu caso específico, eu não tenho capacidade de aprender em turma, porque eu dissocio, eu não consigo focar, eu não entendo o que as pessoas estão falando. E eu sempre fui autodidata. Não é justo cobrar que as outras pessoas sejam como eu. Ao mesmo tempo, eu considero que qualquer bom profissional em qualquer área tem que ser automotivado, pelo menos até um certo ponto. Então, vou deixar essa sementinha aí. Se você está precisando de dinheiro para fazer um curso e você não está conseguindo por causa das condições onde você se encontra, mas você gostaria de ser um bom profissional, de que forma você ainda pode incluir, através da sua automotivação, uma melhoria nessa sua especialização em que você está fazendo, nesses estudos independentes que você está fazendo, porque também não dá para a gente só depender do outro para que possamos crescer. Faz sentido? Tendo falado isso, vamos começar. Então, esse vídeo veio de um bate-papo que eu estava tendo lá no Stories do meu Instagram, que é @tariana_rocha, e acontecem muitos papos muito interessantes no Stories mesmo. Eu recomendo que você vá para o meu Instagram para participar desses papos. E essas falas foram clientes e seguidores que falaram para mim que eles já ouviram por aí. E a primeira fala é: está na moda achar que pais são narcisistas. Bom, veja bem,
Na verdade, tá na moda mesmo falar sobre narcisismo. A pessoa não tá errada que narcisismo está na moda. Só que qual que é o problema dessa fala? Vocês concordam comigo que tem uma grande massa de pessoas que ainda não tem estudo suficiente para entender o que é narcisismo? Então provavelmente fala sobre o assunto de uma forma rasa e sem muito conhecimento de causa? Eu super concordo. Eu acho que sim, isso acontece. Me parece que as pessoas que dizem, tá na moda que fala que os pais são narcisistas, estão se referindo a essas pessoas. Só que o ponto não são as pessoas que não precisam de informação sobre como lidar com o fato de ter pais narcisistas. Se você diz que está na moda achar que seus pais são narcisistas, você esquece de incluir aí no diálogo as pessoas que de fato têm pais narcisistas. E aí você acaba invalidando todo o grupo, como se todo mundo estivesse apenas comentando sobre narcisismo de uma forma rasa, sem conhecimento de causa. E isso é gravíssimo, porque pode ser que nem todos os pais sejam narcisistas ou psicopatas. Na verdade, não são narcisistas ou psicopatas, a maioria. Mas aí o que você faz nos casos das pessoas que estão vindo de lares assim? Você invalida totalmente a realidade delas e você não é útil, porque você não oferece nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de conteúdo, nenhum tipo de fala para esse público. Então, se todos nós concordamos que tem um monte de gente aí que talvez ache que pai é narcisista, que mãe é narcisista, mas não é, nós temos que concordar também que tem que ter um tratamento, um estudo, um conteúdo especializado para quem tem pai narcisista, tem mãe narcisista. Faz sentido? Então pode estar na moda, gente. Mas mesmo assim, dentre todas as pessoas que estão falando do assunto, uma parcela dessas pessoas de fato está lidando com o assunto. E não só invalide-as. Entendeu? É que nem a questão do autismo. Tá na moda todo mundo ser autista. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão ser diagnosticadas autistas não sendo? Sim. Mas e as pessoas que passaram a vida inteira não sabendo o que elas eram? Quando você fala, tá na moda, você invalida as pessoas que de fato precisam da informação. Então, toda vez que um assunto chega na moda, vai existir essa nuance aí na conversa, onde algumas pessoas não precisam da informação, mas, por favor, não esqueça de quem precisa. Segunda coisa. Você não pode diagnosticar. Bom, vamos lá. Isso é uma coisa muito forte aqui no Brasil. Eu não vejo isso de uma forma tão forte, esse tipo de fala, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o assunto do narcisismo é antigo que só. Já se fala há pelo menos 20 anos fora do Brasil sobre esse assunto de uma forma mais intensa. Eu acho que o pessoal confunde diagnosticar, que também significa traçar um perfil de personalidade, com ter poder legal de laudar. De fato, se você não for um neuro, se você não for um médico, você não pode oferecer um documento legal com o diagnóstico. Mas, na vasta maioria dos casos, os diálogos acerca de narcisismo não têm como intuito oferecer um laudo para nada. As pessoas estão traçando perfis de personalidade. E se você estuda a mente, eu entendo como você pode discordar do CID, do DSM, ter várias críticas a respeito de como os diagnósticos são feitos. Eu também tenho e vou fazer vídeos sobre isso. Mas eu não entendo como você acha errado a pessoa que é psicóloga ou terapeuta de alguma linha aí que ela não tem uma formação em psicologia. Eu não sei de onde que a pessoa acha que é errado a pessoa que está estudando a mente conseguir estudar perfis psicológicos. Quando a gente fala que uma pessoa tem um perfil esquizoide, a gente não está falando, eu decido enquanto médico que eu tenho o poder legal de chamar você de esquizoide. A gente está falando de uma pessoa que em algum momento da vida dela aprendeu a reprimir as suas emoções de forma que ela não sente coisas de forma muito forte, ou durante muito tempo, ela sente uma espécie de apatia emocional, ela não tem necessidade de vínculo. Muitas vezes isso tem um fundo traumático e ela meio que se isola da sociedade e vive no seu canto achando que essas coisas não são importantes para ela. Eu estou traçando um perfil psicológico, eu não estou laudando a pessoa. Quando a pessoa fala, olha, parece que ela tem um perfil borderline,
Talvez o que ela está querendo dizer é que estamos lidando com um indivíduo que tem um forte medo de abandono, mas também tem um forte medo de ser engolido pela intimidade. E aí fica correndo atrás das pessoas para que ela não seja abandonada. Aí quando ela está perto da pessoa, ela foge das pessoas, porque essa intimidade é muito íntima, é muito intensa. Talvez estejamos falando de uma pessoa que tem fortes respostas emocionais e grande dificuldade em voltar para o nível basal. Ela não consegue, então parece que ela está sempre tendo gatilho porque ela já está hipersensível. Talvez estejamos falando sobre uma pessoa que tem dificuldade de autodefinição, de saber quem ela é. Eu estou apenas traçando um perfil psicológico. Porque vocês não perceberam que quando vocês finalmente conheceram a palavra narcisista, mesmo não conseguindo laudar seus pais, ou você, ou seu esposo, sua esposa, que finalmente tem uma palavra para você saber o que é que você está lidando, né? Ajuda. É muito difícil você conseguir ajudar uma pessoa se você não consegue dar nome aos bois. Você entendeu? Você não precisa acreditar no sistema de diagnósticos que a gente usa, mas você precisa conseguir entender diferentes perfis de personalidade. Porque quando você não entende, você nega que eles existem. Por exemplo, e é isso que cria uma lacuna, um ponto cego da realidade que não vai ajudar ninguém. Se você não entende, por exemplo, que psicopatia ou que narcisismo patológico são coisas reais, se você acha que isso é só uma coisa que aparece na televisão, sabe, nos filmes, então quando alguém chega em você falando, putz, cara, eu tô fazendo muita pesquisa há um ano e eu acho que eu tô lidando com um perfil psicopata, ou eu acho que eu tô lidando com um perfil X, um perfil Y, você não tem o hábito de estudar diferentes perfis de personalidade e você não consegue validar a realidade daquilo. Então você acaba invalidando seu paciente, falando, ah não, mas você não pode diagnosticar. Sacou? Então tem uma diferença entre laudar e diagnosticar. Inclusive eu dou aqui como referência a especialista em trauma Janina Fisher, ex-professora da Universidade de Harvard, na área de psicologia, onde ela explica nos livros dela que diagnosticar significa diferentes coisas. Uma das coisas é laudar, com poder legal. Mas ela fala, a maior parte dos diagnósticos, ou seja, a maior parte dos processos de traçar perfis de personalidade, se dá de forma informal durante um processo terapêutico. Porque para pensar, quem que conhece aquela paciente? O psiquiatra que conversou com ela durante 30 minutos e deu um remédio? Ou a pessoa que está oferecendo terapia para ela durante 3 anos? Você entendeu? Se você não consegue, como profissional, traçar perfis, você dificilmente vai conseguir ajudar a pessoa a lidar com os sintomas específicos que fazem parte do perfil dela. Sacou? Então, diagnosticar, de acordo com especialista, professora da Harvard, Janina Fisher, significa, na maior parte dos casos, você ler perfis de personalidade e saber com que tipo de complexo de sintomas você está lidando. Sacou a diferença? Mais uma aguinha. Outra fala. Ah, mas eles fizeram o melhor que puderam. Eu concordo com essa fala. De fato, as pessoas fazem o que elas conseguem. Se elas conseguissem fazer de outro jeito, elas fariam de outro jeito, né não? Aquilo que foi ensinado para elas é o que elas aprenderam, as defesas psicológicas que elas têm é o que elas têm. Elas não têm outras formas mais saudáveis de lidar com aquilo. Então eles de fato fizeram o que eles puderam. Mas a questão não é se eles fizeram o que eles puderam. A questão é que o que eles puderam fazer traumatiza. E quem está procurando terapia sou eu, não os meus pais que fizeram o melhor que eles puderam. Então não cabe a você simplesmente falar, ah, é o que tem, sabe? E tanto faz a consequência desse é o que tem para você. Então a questão não é a gente deixar de validar que de fato as pessoas atuam dentro daquilo que elas conhecem. A questão é que isso não resolve os traumas de décadas que essa pessoa está sentindo e que ela está te pagando para ajudar a entender esses traumas e assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade a partir de agora por não se manter na posição de vítima e sim ir aprendendo como colocar limites saudáveis, como tratar seus próprios sintomas. Então fizeram o melhor que puderam. É que nem você falar para uma pessoa que foi estuprada a infância inteira. Ai, que bom que tá no passado, né? Aonde que tá no passado, cara?
Essa pessoa está revivendo as consequências do trauma até hoje. Então não está no passado. Isso não tem nada a ver com ficar culpando os outros. Tem a ver com reconhecer a realidade de que a forma que nós fomos tratados na infância, na adolescência, junto com fatores genéticos, junto com fatores sociais, junto com fatores transgeracionais, nos impacta até hoje. E se está doendo, eu gostaria de entender como isso me impacta e, acima de tudo, o que fazer a partir de agora para que eu me torne uma adulta autônoma. Sacou? Outra coisa. Interromper. Eu passei por isso quando eu procurei vários terapeutas. Só para deixar claro, eu criei esse canal de YouTube e já tinha um trabalho validado antes de fazer terapia, porque não tinha terapeuta para mim. Eu procurei, cara. Mas eu tentava começar a falar sobre minhas experiências. Eu via a cara de desconforto dos terapeutas. Eles, mas veja bem, é sua mãe, ou veja bem. Sabe o que está acontecendo nesse momento que o terapeuta não consegue conter a sua resposta? Ele está tendo gatilho emocional, que na psicanálise se chama contratransferência. Então, tem aquilo que o seu paciente transfere para você e tem aquilo que você tem como resposta emocional ao que ele está transferindo. Então, é o beabá da terapia o profissional conseguir perceber que ele está tendo um gatilho emocional lá e não agir a partir do gatilho emocional dele para com o paciente. Gente, todos nós temos gatilhos emocionais. Eu também tenho gatilhos emocionais. Eu não estou falando para você ser um robô. Você é um ser humano, não tem problema você ter gatilhos emocionais. A gente aprende, enquanto terapeuta, na terapia também. Porque aquilo ativa gatilhos que depois a gente vai ter que explorar, seja em terapia, seja com os nossos métodos de autocura. Porque eu não acho que todo mundo tem que estar em terapia o tempo inteiro. Depende, tem profissional para isso? Você se sente à vontade? Você realmente está precisando? Você precisa de pessoas que consigam te validar, olhar nos seus olhos, oferecer amor e uma escuta qualificada. E às vezes, se você tem tudo isso, não é a terapia que você tem que fazer, sacou? Mas a gente, enquanto profissional, não pode interromper o outro com uma carga emocional de ai meu Deus, o que você falou ativou um bagulho dentro de mim. Porque daí eu tô demonstrando coisas que eu tenho que levar para minha terapia ou pro meu momento lá de escrever, de usar minhas técnicas de autocura, sacou? Não tem problema você ter um gatilho, mas qual foi o gatilho? Você está se reconhecendo no que a pessoa falou e isso te incomoda? Ou a sua família também é assim, mas você não está pronto para reconhecer, então isso te incomoda? Ou você vai se tornar mãe e aí isso é um gatilho porque você percebe, putz, será que eu vou fazer isso aí te incomoda? O que que é? Qual é o gatilho? Por favor, não interrompa o paciente por causa do seu gatilho emocional. Lembrando que você é só um ser humano, nós somos seres humanos, tudo bem ter gatilho. Mas é o beabá da terapia, o terapeuta saber que ele está tendo gatilho emocional. Ok? Outra coisa. Partir do pressuposto que família se dá melhor sempre unida. E eu diria, qual é a prova? Eu não sou uma daquelas pessoas que acredita que a gente tem que ficar abandonando todo mundo. O primeiro sinal de problema na relação, joga fora. Boa sorte boa sorte em conseguir criar intimidade e um vínculo com qualquer pessoa que seja saudável com essa atitude. Mas não é verdade que forçar as pessoas a estarem juntas quando elas não querem é o que vai fazer a pessoa crescer. E também essa é uma fala tão infantiloide, porque parte do pressuposto de uma ideia romântica de que, mas o seu pai quer que você esteja perto dele. Mas a sua mãe quer que você esteja perto dela. Não pode estimular as pessoas a se distanciarem. Gente, minha mãe me descartou. Minha mãe descartou minhas irmãs, minha mãe descartou a família inteira. Ela começou a fazer isso quando ela tinha 20 e poucos anos de idade. A gente foi para os Estados Unidos para ela descartar as pessoas, entendeu? As pessoas, às vezes, não querem estar com você. Às vezes sua mãe não quer estar com você, seu pai não quer estar com você. Aí é complicado você ficar aí, não, mas veja bem, família unida e tal. Não funciona assim, as coisas têm mais nuances, não é preto e branco. E prova pra mim que alguém que sempre adoece perto de alguém e sempre fica melhor longe daquela pessoa, prova pra mim que essa pessoa tem que estar perto dessa pessoa só porque tem laço de sangue. Não tem uma explicação lógica que eu tenha visto até hoje. Tem situações onde as pessoas não estão melhor juntas. E eu quero compartilhar com vocês que eu tenho feito um grande esforço de adequar as minhas falas para todas as pessoas que me assistem. E pessoas narcisistas me assistem. Eu acho ótimo isso. Eu já estou num estado agora que eu fico muito feliz que
Quase todo dia alguém entra em contato e fala, nossa, eu sou a pessoa narcisista. E não é que ela tá viajando. Tipo, eu achava que eu acho que eu sou porque, sabe, né, tô viajando. Não, as pessoas estão conseguindo se identificar. Muitas estão entrando em contato falando, eu fui diagnosticada oficialmente. Hoje mesmo entrou uma mãe em contato falando pra mim, olha, se o meu psicólogo não tivesse me falado, você está se fazendo de vítima. Tanto faz o que você sofreu com seus pais. Não tanto faz de que, no sentido de que não é válido, mas você não pode vomitar tudo isso em cima da sua filha. Agora você está se fazendo de vítima. E sua filha tem sim o direito de se distanciar de você. Ela falou pra mim que ela só começou a despertar porque o psicólogo falou isso pra ela e porque a filha dela se distanciou. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa, mãe e pai narcisista, que entra em contato para falar comigo. Tariana, é verdade esse negócio do limite. Quando os meus filhos colocaram limites em mim, aí que eu percebi, caceta, eu vou perder todo mundo que eu amo. E aí que veio o estralo, deu, putz, cara, eu sou altamente narcísico. Sacou? Então, gente, se as próprias pessoas narcisistas concordam que limite é o que elas precisam para acordar, quem é você para ir contra o que elas mesmas estão falando que elas precisam? Você entendeu? Sejamos amorosos com as pessoas, dando limites para elas, porque é uma forma da gente ser amoroso com a gente, né? Eu faço o que é certo para mim e aí a outra pessoa começa a pensar, caraca, será que é tão ruim assim? E às vezes ela nunca começa a pensar isso. Então você não pode ficar lá esperando para ela um dia despertar. Coloque sim limite, porque isso também é amor. Outra coisa. Uma fala muito comum. Ah, a família é assim. Eu não sei quem foi que falou que vivemos num mundo doente e você conseguir se adequar a um mundo doente não é sinal de saúde. Então, tipo assim, família é assim? Uai, tem muitas coisas na família que são narcísicas, mesmo que não tenha uma pessoa lá que tenha transtorno de personalidade narcisista. O fato de que é comum só quer dizer que é comum, não quer dizer que é saudável ou deva ser estimulado, sacou? Então, eu não entendo essa fala de que família é assim, porque tem um monte de coisa podre na família. Então por que você vai normalizar um negócio só porque a sociedade normaliza? Se não é saudável, não é saudável. Tá na hora de a gente atualizar o nosso conceito de família, cara. Não tem sentido você tentar forçar uma pessoa a ter uma experiência que é essencialmente doentia, só porque tá todo mundo tendo, entendeu? E a última coisa que eu recebi enquanto fala invalidadora é: ai, mas você tem que ficar perto porque sabe, você vai sentir culpa. Gente, tudo que a gente quer na vida tá do outro lado do medo, da vergonha avassaladora e da culpa. Culpa e vergonha e medo, como qualquer psicopata sabe, são ferramentas de controle social. Eu não estou falando para você fazer mal aos outros. Eu estou falando para você seguir a mais alta sabedoria que existe dentro de você, que você pode chamar do seu eu superior, do seu eu real, da sua bússola interna. Eu não estou falando para você ser contra a sociedade. Eu estou falando para você ser a favor dessa voz, dessa centelha que existe dentro de você. E se gera culpa quando você tenta se individuar da família narcisista, continue. Porque a culpa está sendo usada por aquele sistema para sugar você de volta para a dinâmica. Quando eu vejo um terapeuta falando, ai, mas você vai sentir medo, ai, mas você vai sentir culpa, ai, você vai sentir vergonha, eu penso, esse cara não atravessou a culpa dele. Não teve coragem. Ele não atravessou o medo dele, ele não atravessou a vergonha dele e, portanto, ele não consegue me orientar. Para lidar com esse assunto, a pessoa tem que ser corajosa, cara. Imagina você ir contra a família nessa sociedade. Família tóxica, né? Se você tem uma família fantástica, ótimo, nutra, mantenha esses vínculos. Que fantástico, não é? Então, medo, culpa e vergonha são ferramentas de controle social. Se você percebe que o medo, a culpa e a vergonha estão impedindo você de fazer o que é saudável para você, então, gente, atravesse o medo, atravesse a culpa, atravesse a vergonha. Vá dando um passo, tremendo na base, mas você está vendo a luz. Tudo é escuridão, mas a luz está apontando para lá. Confie na luz, não na escuridão. Não volta pro medo, pra vergonha e pra culpa, meu Deus. Acredite em você, eu acredito em você. Tô fazendo isso há anos, eu sei que as pessoas são capazes. Você é capaz de atravessar essa culpa. Mas quando que a gente não se sente capaz? Quando a gente tenta se individuar, sente culpa, volta. Tenta se individuar, sente culpa, volta. Tenta se individuar, sente culpa, volta. Isso dá a impressão de que a culpa nunca vai acabar. Se você continuar trilhando o caminho até chegar na sua luz, aí você olha para trás e fala:
Graças a Deus que eu escapei daquele sistema de controle social que é a culpa. Bom, gatinhas e gatinhos, tem um monte de coisa para falar, mas já tem 24 minutos aí de vídeo. Então, resumindo, dia 30 abre o workshop, o carrinho do workshop Entre no Seu Poder. A turma começa no dia 12 de junho. Oi, Serafim, é o Serafim miando aqui, já te dou atenção. Se você quiser ter acesso a mim, se você quiser conversar comigo na turma e eu tratar do seu caso específico, entre nessa turma, porque eu não sei quando a próxima turma nesse formato vai abrir. Que mais? No final do ano haverá uma turma beta para profissionais, onde eu vou estar muito juntinho com vocês, terapeutas de qualquer linha. Não é algo validado pelo MEC, não é nada disso, gente. É o primeiro grupo que vai ser longo, vai ser no mínimo 6 meses, ok? Porque eu não confio em fazer, vamos fazer 2 semanas e tá tudo certo. Não, eu quero acompanhar você no seu processo e você trazer seus estudos de caso para oferecer supervisão, para que a gente possa lá realmente ver quais são as maiores dificuldades e fazer um programa bonito para profissionais. Há anos me pedem, há anos eu quero fazer isso, mas eu só queria fazer quando eu pudesse realmente bancar de todas as formas e chegou o momento. Eu tô empolgadaça, cara. Eu gosto tanto de falar com vocês profissionais. Eu me sinto abençoada de ter pessoas que estudam, que crescem, que trocam figurinhas comigo, porque assim eu cresço também. É tão importante para mim crescer com você. Se você quiser fazer parte dessa turma, a gente não tem as informações ainda, ou se você já está na minha lista de e-mail, porque você já baixou o seu livro Família Narcisista, Entenda o Impacto e Cure-se, então você vai receber por e-mail, tá bom? A data, né, de como que vai ser, quando que vai começar. Se você não está na minha lista de e-mail, entre na lista de e-mail, procure o link na descrição do vídeo que fala... Baixe seu e-book gratuito, Família Narcisista, Entenda o Impacto e Cure-se. Porque você baixando esse livro, ele não só é uma base para você começar a estudar, como também você já entra na minha lista de e-mail. É isso, gatinhas e gatinhos. Era isso que eu queria conversar com vocês. Eu também recebi excelentes relatos sobre terapeutas, alguns psicólogos, outros não, que conseguiram validar a questão de ser filho de narcisista. Recebi outros relatos realmente horripilantes, sabe? E a gente está num momento aí de transição cultural onde isso vai se tornar mais normalizado, ok? E vamos junto. É isso aí, meus amores. Gatinhas e gatinhos. Beijinho pra vocês.